Olá! Sintam-se cordialmente e fraternalmente abraçados. Neste momento, estamos, mais uma vez, a convite do Grupo Espírita Eurípides Bazanufo, que fica na cidade de São Luís, no Maranhão, trazendo algumas reflexões a respeito do Evangelho. Vamos recordar. A doutrina espírita tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. No aspecto religioso, para nós espíritas, é recomendado que busquemos no exemplo do Mestre Jesus as referências para que nos tornemos espíritos melhores, para que nos tornemos pessoas mais afinizadas com as leis de amor. O terceiro livro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente trata com mais profundidade do aspecto religioso da doutrina, traz no capítulo 6 uma reflexão a respeito do Cristo Consolador. Lembremos, o Evangelho segundo o Espiritismo usualmente traz, na sua estruturação, no início dos capítulos, um texto literal retirado do Evangelho. Assim, também se inicia o capítulo 6. E que texto é esse? Vamos a ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O Cristo Consolador nos apresenta, através das suas palavras, mais uma contribuição para que tenhamos confiança e esperança no futuro. Não à toa, Jesus é lembrado como uma das figuras mais influentes na história da humanidade. Figura essa reconhecida não somente por aqueles que são cristãos, mas também Jesus é reconhecido por outros religiosos. E essa mensagem de consolo é recorrente nas suas palavras. Nesse texto do Evangelho temos o Cristo Consolador presente. E ele afirma: suave é meu jugo e leve o meu fardo. Como que nós podemos compreender essa expressão? Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Os espíritas acreditam que vivem as vicissitudes decorrentes das suas más escolhas.
Os espíritas acreditam em uma lei que é conhecida como lei de causa e efeito. Essa lei aponta que nós, ao utilizarmos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas que vão trazer consequências que podem ser transformadas em bônus ou em ônus. Os bônus servirão para que nós nos sintonizemos cada vez mais com a lei de amor, que nós nos sintonizemos cada vez mais com a ideia de irmandade, que nos sintonizemos cada vez mais com a empatia pelo próximo, nos tornando mais amorosos, reformando as nossas falhas morais, corrigindo os defeitos da nossa índole. Consequentemente, estaremos nos sintonizando com amor, nos aproximando da ideia de prática amorosa incondicional. E com isso, conseguiremos viver melhor em sociedade e viver melhor entre espíritos. Mas quando fazemos escolhas equivocadas, nós iremos recolher os ônus dessas escolhas. E nós teremos que passar por um processo educativo para que nós voltemos a nos sintonizar com as ideias de amor. Mas a misericórdia do Criador se revela quando o fardo é leve e o jugo suave. Nós não seremos cobrados no peso das nossas ações. O Criador será misericordioso conosco e buscará, dentro das vicissitudes que nós iremos passar em consequência dos nossos ônus, que nós aprendamos, que nós tenhamos um processo educativo, não necessariamente um processo em que iremos sofrer e somente sofrer de maneira gratuita. E essa reparação, ela vem de maneira leve, porque nós seremos julgados, analisados de maneira leve pelo Criador. Como que nós podemos fazer o entendimento claro disso? Existe um exemplo bem didático, muito utilizado, que é o exemplo do assassino serial. Imaginemos, alguém cometeu uma série de assassinatos. Se a lei de causa e efeito não fosse causa e efeito, fosse ação e reação, esse espírito teria que voltar em outras encarnações para que ele morresse da mesma forma que ele assassinou os outros. E ele teria que viver diversas encarnações para morrer de acordo com o assassinato que foi praticado. Mas vamos analisar. Alguém que tira a vida de outra pessoa está cometendo um crime justamente contra o direito de viver. É um crime contra a vida. É uma lesão ao direito do outro de estar vivo. Então, esse espírito deverá encarnar
para, no processo educativo, aprender a respeitar o direito à vida, aprender a respeitar o direito de sobrevivência que todos têm. Então, um espírito que causou diversos assassinatos, ele poderá voltar em outra encarnação, por exemplo, como um profissional da saúde, justamente para aprender a respeitar e a prolongar a vida dos outros. E poderá, como profissional da saúde, justamente tratar dos espíritos encarnados daqueles a quem ele causou mal, daqueles que ele abreviou a vida em existência pretérita. Então, aí está o jugo leve, aí está o fardo suave. Independente da ação, a reparação, desde que esteja sintonizada com as ideias de amor ao próximo, ela terá um fardo leve. Um espírito que causou mal a diversos outros espíritos em uma encarnação pretérita, ele poderá se sintonizar em uma encarnação futura com as leis de amor e reparar, respeitando o direito à vida, respeitando o direito do próximo de seguir na sua caminhada, ele poderá, em uma encarnação, reparar muitas faltas. Um ato de amor pode dizimar vários atos não positivos, vários atos não sintonizados com o amor. Vejam só, nós temos as nossas falhas morais, nós temos os nossos desvios no espírito, mas se nos conscientizarmos que podemos nos aproximar dos nossos próximos, até uma redundância, né? Se aproximar do próximo, mas muitos não sabem o que é isso, se aproximar do próximo, e se distanciam do próximo. Nós podemos estar cada vez estreitando os nossos laços com aqueles que convivem conosco, sendo mais amorosos. Mas o amor pregado pelo Cristo, o amor pregado por Jesus, o amor incondicional, o amor que liberta, não o amor que cobra, não o amor com viés de busca de retribuição. Eu faço por você, mas você tem que fazer por mim. Nós ainda praticamos esses amores equivocados, não os amores incondicionais. Nós geralmente estamos esperando um contraponto às práticas que fazemos. Fiz algo para alguém, mas essa pessoa não teve consideração por mim. Estamos esperando a recompensa. E Jesus não esperava recompensas. O ensino que o Mestre nos dá é justamente o de não criarmos a expectativa de recompensa, de fazermos o bem sem ver a quem e sem esperar reconhecimento. Mesmo porque práticas que podem estar escondidas como de bem, que esperam reconhecimento, podem estar, na verdade, disfarçando marketing pessoal. Nós temos vários exemplos de pessoas que dizem que praticam o bem, mas na verdade elas estão somente fazendo marketing. No seu coração ainda não tem a chama do amor que o Mestre
nos ensinou. Então, quando o Mestre nos ensina que o jugo é suave e o fardo é leve, ele aponta que se dará assim quando nós nos sintonizarmos com as ideias de amor e também, mais à frente, com as ideias de caridade, com as ideias de observância ao próximo com um novo olhar, com mais empatia, com mais dedicação e com menos cobrança. Então, existe esse atrelamento e a lei de causa e efeito irá atuar, porque todas as vezes que nós praticamos essas ações em prol do outro com o nosso coração leve, nós iremos nos sentir bem. Todos aqueles que já se prontificaram a um trabalho altruísta têm a doce satisfação do dever cumprido com amor ao fim do dia. Se você ainda não praticou esse exercício, eu recomendo. Quando se envolve com uma atividade de prática do bem, o primeiro que receberá o bem somos nós. Quando nós fazemos o bem ao outro, nós somos os primeiros agraciados. E a satisfação vem, nos faz bem, nos faz ter o espírito acariciado. E quanto mais desinteressada de reconhecimento é essa prática, maior é a satisfação que temos. Muitas vezes o trabalho no bem é difícil, nos expõe a situações que normalmente nós não iríamos nos expor. Mas a experiência advinda destes momentos de dedicação traz a enorme satisfação de sintonia com amor. E é assim que nós também iremos começar a praticar a verdadeira caridade. Nós, muitas vezes, fazemos ações que vão sim ajudar aos próximos, em especial aqueles que mais necessitam, mas ainda não conseguimos fazer com o nosso coração puro e, da maior parte das vezes, fazemos condicionados, porque sabemos que é necessário fazer. É um começo, mas ainda não é a caridade que Jesus nos ensinava, porque nós ainda temos que nos disciplinar para praticá-la. A caridade que Jesus nos ensinava é aquela que acontece naturalmente, aquela que acontece por pura empatia. E nós ainda estamos distantes dessa prática, mas não é por isso que nós iremos desistir, não é por isso que nós iremos deixar de ter esperança, e não é por isso que este ensinamento do grande mestre não deva ser reconhecido. Sim, é reconhecido sim, pelos corações que estão se sintonizando com as ideias de práticas altruístas. Porque a satisfação virá. E principalmente virá o bônus.
lembremos, lei de causa e efeito, práticas positivas, bônus, crescimento do nosso espírito, aproximação com as ideias de amor, aproximação com as ideias de caridade. O uso do livre-arbítrio de maneira equivocada, o ônus, que é o processo educacional que nós temos que passar de acordo com a prática equivocada que nós fizemos, para que nós nos sintonizemos novamente com as ideias de amor. Nesse momento difícil em que vivemos, em meio à pandemia, muitos estão desolados, muitos estão achando insuportável a desesperança e a necessidade de ficarem dentro das suas casas. Mas se nós praticarmos essa ideia de buscarmos o ensinamento do Mestre Jesus, nós sabemos que esses momentos são necessários. Esses momentos são propícios para reflexões a respeito das nossas ações e do nosso papel na sociedade, do nosso papel dentro até do ambiente familiar, buscando entender se o nosso desalento e a nossa desesperança não está vindo justamente porque nós não estamos sintonizados com as ideias de amor. Bem, eu vou propor um exercício. É lógico que esse vídeo é direcionado para as pessoas que têm crença, em especial para as pessoas que têm crença cristã, para as pessoas que têm crença nos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas vamos propor um exercício. Vamos imaginar um mundo em que não existisse religião. Imaginemos um mundo em que essas crenças religiosas não surtissem efeito. Mesmo nesse mundo, nós podemos claramente inferir que a boa relação social somente iria se dar plenamente se as pessoas se amparassem, se as pessoas se compreendessem, se as pessoas se pusessem uma no lugar das outras, que é o que nós chamamos de empatia. Então essa ideia de buscar entender ao próximo, essa ideia de ter consideração pelo próximo, essa ideia de aprender a gostar do próximo, ela cabe para qualquer um, independente da crença ou não crença. Os fatos históricos, a realidade mostra que o ser humano consegue viver melhor quando ele compreende o outro, quando ele se põe no lugar do outro, quando ele tem consideração pelo outro. Quando há desentendimentos, intolerância, preconceito, incompreensão, pode acontecer guerras. E nós sabemos o quanto as guerras fazem mal. Então, mesmo que tiremos as crenças cristãs, as crenças religiosas, a ideia de fazer o bem ao outro continuaria sendo válida, importante e relevante para que a humanidade consiga viver melhor em sociedade. Será que nós estamos conseguindo, nesses momentos de algumas aflições, praticarmos o bem, independente se acreditamos em religião ou que há um Criador? Essa ideia do bem, ele independe de crença.
ela funciona. O Mestre Jesus a viveu e deixou o seu legado de exemplo de prática incondicional do bem. E não à toa, este homem é o mais lembrado dentre todos na história da humanidade. Essa é mais uma prova de que a sintonia com o bem nos fará caminhar e nos trará essa compreensão do jugo suave e do fardo leve, quando estamos tendo consideração pelos nossos semelhantes, quando estamos tendo entendimento dos nossos próximos, das suas dificuldades, nós estamos tornando o nosso fardo leve, porque também estamos praticando um jugo suave. Será que temos praticado um jugo suave durante a nossa existência? Será que estamos mesmo olhando para o outro com um olhar de compreensão? O olhar que o Mestre nos deixou como referência, sempre buscando compreender, mesmo nos momentos mais difíceis, as dificuldades daqueles que com ele conviviam. Então, essa reflexão cabe nesse momento de dificuldade, para que nós também tenhamos um olhar introspectivo para nós mesmos, com leveza, com compreensão de nós mesmos, com compreensão das nossas falhas, mas também de compreensão da necessidade de transformação que todos nós temos. Aproveitemos esses momentos em que estamos ficando mais em casa, para inicialmente nos aproximarmos dos nossos familiares, as pessoas que convivem conosco. Conversar com essas pessoas, entender, ter momentos em família, que muitas vezes a correria do dia a dia não permite. E depois, quando esse processo de pandemia estiver finalizado, iremos ter a oportunidade de praticarmos isso no trabalho, na escola, na convivência diária com as outras pessoas, na convivência com os amigos. Há quanto tempo você não conversa com amigos de longa data que, devido às circunstâncias da vida, vocês não estão mais com a mesma proximidade de antes? Esse pode ser um momento também para uma reaproximação, mesmo que virtual, através dos dispositivos que hoje temos que permitem a comunicação instantânea, para que nós tragamos esses amigos para próximos de nós. Nós estamos tendo muitas oportunidades de nos aproximarmos apesar do isolamento. É possível? Claro que é! Hoje, com as tecnologias disponíveis, ninguém de fato está distante do outro. A distância é física. Mas nós temos os recursos para nos mantermos próximos através da comunicação. Então aproveitemos também esse momento para estendermos a nossa ideia de amor e caridade a todos. E para que possamos compreender com mais profundidade por que Jesus nos ensinou que o jugo é leve e o fardo. O jugo é suave e o fardo é leve. Muito obrigado. Que todos possam ficar em paz.